Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudo para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2020, com o tema Doutrina sobre os Anjos. Assim, neste trimestre, em complementação ao estudo que estivemos fazendo, que foi em Colossenses e em Filemon, colocamos agora esse título, Doutrina sobre os Anjos, com a lição que é número 12, na sequência do trimestre, com o título A Doutrina Bíblica sobre os Anjos. Sabendo que essa lição é para as classes de jovens e adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. A leitura bíblica proposta, Hebreus capítulo 1, verso 1 até o verso 14. É um texto que vai falar para nós a respeito da majestade de Cristo Jesus, estando os anjos abaixo dessa majestade de Jesus, mas entretanto com a sua atuação bem estabelecida. Assim, lendo o texto bíblico, em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 14, peço aos seus professores para estarem acompanhando ou na nossa projeção ou então em suas Bíblias, na versão corrigida. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos,
Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto naturalmente foi colocado como leitura porque fala várias vezes citando os anjos, e em momentos à frente, outros versos também isso é citado, mas sempre em comparação com Jesus, que Jesus é muito mais excelente do que os anjos, e que houve um momento em que Jesus pareceu estar menor do que os anjos, quando estava na sua forma de identificação conosco na carne. Mas entretanto foi necessário ser feito menor do que os anjos nessa parte da sua existência, do seu ministério, para que pudesse morrer, e nisso ser o resgate das nossas almas, perdoando os nossos pecados, ou morrendo, pagando pelos nossos pecados. Então é falado algumas vezes de anjos, mas o importante é o verso 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então observe que os anjos são colocados como aqueles que servem de contínuo diante de Deus, e no particular a favor ou no propósito da salvação das almas, a salvação dos seres humanos, e isto desde o princípio. E os anjos estarão nesta tarefa até ao final, quando diz a palavra que o Senhor enviará os seus anjos, que recolherão então os escolhidos de toda a face da terra. Muito bem, são as primeiras palavras, e que os professores poderão também estar depois escolhendo dentro dos textos bíblicos que falam sobre os anjos e a sua participação, e enriquecerem ainda mais a lição. Quanto ao nosso texto áureo, nessa lição 12, complementar do trimestre, a doutrina bíblica sobre os anjos, o texto áureo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E esta lição é baseada nesta parte e em outras citações durante o desenvolvimento da lição, no estudo de Colossenses, falando sobre os anjos, até o perigo de alguns estarem em culto aos anjos, mas não entendem, colocando os anjos como alguém que está à disposição do homem pela sua própria vontade. Não, não é vontade do homem nem deles. Eles são exclusivamente aqueles que obedecem o que Deus manda e nada mais. Não estão aqui para atender aos homens nos seus apelos, nos seus desejos. Os anjos atuam grandemente, mas segundo a ordem de Deus, naquilo que Deus para isso os envia. É o que nós devemos ter em conta quando se fala ministradores enviados para servir a favor, hão de herdar a salvação. Tem uma tarefa já determinada. Muito bem, para o estudo deste texto, ainda que de forma resumida, um estudo sobre os anjos,
nós vamos ter o desenvolvimento nos tópicos: a origem, natureza e atributo dos anjos, Satanás e seus anjos, uma segunda colocação em subtítulo, e finalmente o lugar dos anjos nos desígnios de Deus. Muito bem, assim vamos para o nosso material de classe, onde temos o seguinte texto: tendo finalizado o estudo das epístolas de Paulo aos Colossenses e a Filemon, faremos uso desta lição para propor o aprofundamento de temas que ocorreram naquela primeira carta. E o primeiro deles geralmente é tratado com certa polêmica: a doutrina dos anjos. Não nos limitaremos, porém, a referências feitas a anjos apenas em Colossenses, mas aproveitaremos a oportunidade para abrir o tema à luz de todo o contexto bíblico, o que ao mesmo tempo nos permitirá entender essas passagens em harmonia com a revelação divina. Muito bem, continuemos. Passando agora a origem, natureza e atributo dos anjos. Vamos em frente. No primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, temos no material de classe o seguinte escrito: que existem seres que foram criados por Deus em uma natureza completamente diferente do homem e do restante das criaturas que povoam os céus, as águas e a terra. As Escrituras dão amplo e inegável testemunho ao mencionar dezenas de manifestações, desde os eventos do passado mais remoto até a futura consumação dos tempos, revelada em Apocalipse. Esses seres são chamados, na maioria das vezes, de anjos. Natureza, ou palavra, que significa tanto no hebraico como no grego enviado, mensageiro, e chega a ser usada para se referir a alguns homens incumbidos por Deus com uma determinada missão, como João Batista e o próprio Jesus, conforme citação em Malaquias capítulo 3, verso 1. Façamos uma pequena pausa neste texto. Observe, anjo significa mensageiro, enviado. Então, nisto, aquele que foi enviado pode ser chamado de anjo, como João Batista em Malaquias 3 é chamado de anjo, e o próprio Jesus também chamado de anjo. E assim, anjos em ordem celestial, corpos celestiais, ou homens de carne e osso, poderiam ser esses anjos citados na Bíblia. Mas a maioria dos casos, e é o nosso estudo agora, comentar alguma coisa, ainda aqui mais resumidamente nesta lição, sobre os seres celestiais e não os seres humanos. E aí vamos lembrar que em 1 Coríntios 15 se fala para nós que há diversidade de corpos conforme a sua atuação e o seu habitat. O corpo dos anjos é um, o corpo das bestas feras é outro, o corpo das aves é outro, o corpo dos homens é outro, e o corpo dos seres celestiais também é outro. E aí que nós não podemos falar muito, porque não temos esta visão, mas vão entender que pode haver coisas diferentes lá no céu, como aqui na terra há seres diferentes, ou mesmo homens de maior estatura ou baixa estatura, mais inteligência, menos inteligência, mas ainda inteligentes, pronto, todos inteligentes, com a mais habilidade numa área do que noutra, diversificação de Deus. Assim os anjos também podem ser, e de fato podemos citar algo assim daqui a pouco.
mas seres celestiais. Continuando no texto que temos conosco, primeiro parágrafo, onde interrompemos. Mas na maioria das vezes ela se refere a seres de uma ordem diferente, cujas origens no tempo não sabemos precisar, mas que já existiam quando Deus ainda estabelecia a criação deste mundo. Seres que foram criados em incontável multidão, não necessitando de perpetuar sua espécie por meio da procriação, mas também são seres viventes, cuja vida e existência depende de Deus. E assim como muitos dentre os homens alcançam ou alcançaram a imortalidade, a vida eterna, somente por serem aprovados diante do seu Criador. Então os anjos já foram criados por Deus em uma época que não se sabe, não se faz menção, mas eles estavam já criados quando Deus ia estendendo as coisas neste universo até chegar a fazer o ser humano, Adão, e depois Eva. Agora, seres viventes vivem à custa de Deus, só tem vida eterna, só tem imortalidade se Deus der. Assim nós temos a palavra depois de Jesus, que vai dizer para nós que não podem mais morrer aqueles que são homens e que alcançaram a graça de Deus por Cristo Jesus têm a vida eterna, não podem morrer. Mas também os anjos, mas os anjos que foram aprovados, que mantiveram-se fiéis a Deus em todo este tempo que ninguém sabe mensurar, e Deus também não faz citação, e que pode ser muito, pode ser não tão longo esse tempo, mas não importa, Deus os fez desse jeito. Observando alguns versos na Bíblia, em Jó 38, verso 4 a 7, Deus questiona Jó, perguntando se Jó já estava vivo, se contemplou, se ajudou Deus a criar todas as coisas. Deus estava mesmo mostrando a Jó que não sabe nada, né? A ele faltava conhecimento, e Deus mostra a ele de quanta coisa que ele não sabe nada, daquilo que é criado. Imagina então do Criador. Mas em Jó, verso 4, temos essa mensagem, assim vamos dizer, no meio do assunto. Deus pergunta a Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Pronto, nessa expressão, os filhos de Deus rejubilavam enquanto Deus criava. Olha, quando Deus assentava a base em que a terra se mantém em equilíbrio, os filhos de Deus rejubilavam. E a expressão estrelas da alva juntas, lembrando que a representação figurada de anjos são as estrelas. Aí tem a ideia, Deus fazendo e os anjos contemplando, Deus fazendo uma outra forma de existência de seres, um outro mundo, não aquele espiritual no qual habitavam. Mas continuemos. Já em Apocalipse 5, verso 11, a expressão bíblica para nós é: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de
graça. Anjos, muitos anjos ao redor de Deus, assistindo a Ele, ou simplesmente à sua frente, e chega a milhares de milhares os que o servem, e os que estão diante dele, milhões de milhões. E vamos lá, milhões de milhões já vai lá para trilhões. É muita gente, muitos seres angelicais nos lugares celestiais. Deus, quando fez esse universo, fez estrelas que são em um número que ninguém pode contar. Assim também os seres celestiais, quem os pode contar? Mas aí estão os anjos, e dele falando da sua grande quantidade. Já passando a Lucas 20, verso 34, com particular, diferentemente de nós, diz a palavra: e respondendo Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Observe bem, falando a respeito dos anjos, diferente de nós. Nós somos criados macho e fêmea, e esses dois para serem um e terem uma procriação e se multiplicarem, porque morrem cedo. Adão e Eva morreriam logo e não teria mais vida na face da terra, mas Deus lhes deu capacidade de gerarem, para terem sucessores nos tempos futuros. Mas os anjos não, vivem milhão de anos, bilhões de anos, trilhões de anos, estão lá firme com Deus. E nós também, quando estivermos na eternidade com o Senhor Jesus, não haverá mais macho nem fêmea. Então, por favor, não pense como alguns pensam, de anjos, macho, anjas como uma fêmea, ou anjinhos como criancinhas. Não existe isso no céu. Por favor, apague essa ideia. Não existe. Isso é coisa de infantilidade do cristianismo, tendo ideia dessas coisas no céu, fazendo o mundo celestial ser cópia do mundo terrestre. Não. O mundo terrestre tem algumas coisas para falar do celestial, em uma, vamos dizer assim, figura, numa sombra, num nível bem pequeno. Mas ao contrário, não. Continuando, em Timóteo 5:21, observem, Paulo, exortando a Timóteo, chega a dizer assim: conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Que eu quero destacar, anjos eleitos. Então tem anjos eleitos, como também tem anjos que foram rejeitados, mas isso virá na sequência da nossa lição. Segundo parágrafo, falando da origem, natureza e atributo dos anjos, ao contrário do homem que foi criado do pó da terra e possui um corpo físico carnal, os anjos são seres de corpo espiritual e glorioso, o que os aproxima de Deus, que é Espírito, João 4:24. Isso significa que não podem ser limitados pelas restrições do mundo terreno. Isso permite que Deus os use com grande alcance, poder, velocidade e liberdade. Devido à sua natureza superior, são invisíveis ao olho carnal, mas ao mesmo tempo podem se revelar, e na aparência ou forma necessária, conforme a determinação de Deus. Pode até mesmo participar das atividades humanas, como aceitar demonstrações de hospitalidade, embora não por necessidade,
e sim como sinal de solidariedade ou comunhão para com os seus conservos humanos. Então observe, irmãos, os anjos têm outra natureza, habitam no céu de Deus. Diz a palavra que os anjos veem a Deus, veem, olhos vendo, enquanto nós não vemos Deus e nem vemos os anjos, a não ser quando isso quer ser manifesto. Quando, por algum processo da vontade de Deus, eles se manifestam a nós ou o próprio Deus. Mas Deus também, quando se manifestou, foi uma forma que pudéssemos entender, na sarça ardente, como uma pomba e outras formas figuradas mais, para que aquele que estivesse sendo visitado por Deus ou por um anjo pudesse entender que ali estava um mensageiro celestial. Muito bem. Agora temos versos nas Escrituras que eu quero colocar, como o Salmo 104, verso 4, que diz: a operação de Deus faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Por isso que os anjos também têm essa ideia de labaredas de fogo. Alguém que já esteve numa fogueira sabe o que é uma labareda de fogo. É alguma coisa que sai assim, como que um fogo que sai se mexendo, se movimentando. Os anjos são assim também. Faz dos seus ministros, dos anjos, como um fogo abrasador. Faz mensageiros como o vento, ou o vento como mensageiro. Então, nós temos ideia da atuação da forma de espírito, né? Que o espírito não é visto, e o modelo disso é o ar, que nós também não vemos, mas atua. Percebemos o vento soprando, ouvimos o seu barulho, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Os anjos também estão por aí, atuando, ninguém está vendo, mas estão debaixo de uma ordem de Deus para lá e para cá, conforme que se expressa nesses versos. Daniel capítulo 10, verso 5, é aqui que tem um detalhe interessante que eu vou deixar para que os irmãos depois leiam com mais calma, mas leio do verso 5 até o verso 8. E levantei os meus olhos, diz Daniel, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, ou seja, polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Pronto, e como num desmaio, ele, pronto, desce ao chão. Aqui nós temos, irmãos, um anjo poderosíssimo que parece, se manifesta e Daniel não aguenta, desmaia. E na sequência, conforme diz, deixa para os irmãos lerem, nós vamos ver que vem um outro anjo. Esse outro anjo fala com Daniel, anima a se pôr de pé, e aí vamos ter a explicação. O anjo que o anima é Gabriel, e que vindo trazer para ele uma mensagem, uma resposta de Deus, houve oposição no mundo espiritual, as lutas, batalhas espirituais que a gente não vê, e esse anjo Gabriel não conseguiu passar não, precisou de reforço. Aí ele cita, veio Miguel, aí eu consegui chegar para te trazer a
mensagem de Deus, a resposta de Deus. Então observe, tem coisas no mundo espiritual que a gente não entende, mas aí fala de Miguel, primeiro dos anjos, e aí já vamos colocar uma palavra que não está lançada na folha: arcanjo, que significa o primeiro dos anjos. E só tem um arcanjo, um primeiro dos anjos, que é Miguel. Tem gente que está falando de arcanjos. Tira o plural, fica só arcanjo, o primeiro dos anjos. Não tem 2, 3, 4 primeiros dos anjos, é um só que é citado, e a palavra sempre aparece no singular. Atente para isso. Diferente de querubins e serafins, que vou fazer menção daqui a pouco. Passando em frente, Lucas 1:26, observe: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Esse anjo não veio especial não, parece que veio como um ser humano, porque Maria não se assusta em nada e entra num diálogo com ele normal, com uma coisa mais natural. Mas é Gabriel, é o anjo Gabriel que está falando com ela. Se olhar do outro lado, em Daniel, outra vez nós vemos o Gabriel voando ao encontro de Daniel, e aqui não. Observe, entrando, dá a ideia mais de que veio com passos e entrou no local em que estava Maria, transmitindo a mensagem que tinha que levar até ela. Já em Gênesis capítulo 18, leio alguns versos como de 1 a 4. Depois apareceu-lhe o Senhor para Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Abraão entendeu em 3 seres que estavam passando por ali, que um deles era o Senhor Deus, e devia ser de carne e osso, a aparência, porque ele corre, já quer lavar os pés. Observe, quer ir buscar água, quer fazer um bolinho, quer matar um cordeirinho separado, quer oferecer ao Senhor pão, manteiga, mel. Observe, falando Abraão com alguém como se falasse com um homem, mas ele está falando que é o Senhor, ele está entendendo que é Deus que está ali presente, e pronto. E Deus precisa comer, gente? Quem estava com ele? Era homens ou eram anjos? Nós vamos ver que é anjos, porque depois no capítulo seguinte, 19, diz que anjos. Ló recebeu os anjos em sua casa. Então eram anjos, mas a aparência era físico de homem. Mas e Jesus depois participa de um bom lanche ali com Abraão e etc. Mas não por necessitar, estar junto, né? Quando a gente vai fazer visita na roça, todo mundo quer oferecer café.
Se forem muitas visitas, prepare, porque vai ser muito café que você vai beber. E se você não beber, você constrange os irmãos. Aí o anjo também, o próprio Deus, aceita um lanchezinho de Abraão para mostrar-se perto e não diferente, não afastado na sua natureza divina. Já em Hebreus capítulo 2, outra vez, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. A aparência normal de ser humano, mas surpresa, era anjo. Mas continuemos. No terceiro parágrafo do primeiro subtítulo, a origem, natureza, atributo dos anjos. Finalmente, os anjos de Deus são seres de caráter perfeitamente santo, portanto zelosos pela justiça e glória de Deus. De fato, o grande interesse dos anjos é manifestar e enaltecer o poder, a grandeza, a glória, o domínio e a justiça de Deus, e isso fazem cumprindo prestamente suas ordens, juntando-se a toda a criação com seus louvores em uníssono e em alta voz nos céus, e aplicando grande interesse e anseio pela realização dos desígnios divinos, inclusive no que diz respeito aos homens. Os anjos que estão com Deus são os aprovados, não se esqueçam disso, porque outros foram para a banda do norte, e a citação que veremos daqui a pouco é que eles abandonaram, vamos dizer assim, o seu posto, lugar de habitação. Seria como no quartel a gente diz, abandono de posto, deserção. Mas o outro, a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem os que ficaram firmes com Deus, aí são chamados aqueles que são fiéis, têm a vida eterna com Deus, são chamados de santos anjos, e estão sempre preocupados e trabalhando pela causa da salvação do homem. Assim sendo, observem, em Mateus 25:31, o texto diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O meu destaque é que Jesus fala santos anjos, mas Paulo também dirige a sua carta aos fiéis nas igrejas de santos, redimidos e outras palavras mais, resgatados. Mas Jesus cita santos anjos. No Salmo 103, verso 20: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Anjos então são magníficos em poder e estão atentos a cumprir a ordem de Deus. Em Isaías 6, verso 2 e 3, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E já em Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Observe os anjos envolvidos na volta de Jesus, os anjos obedecendo às suas ordens com magnífico poder, os anjos louvando a Deus e em torno dele voando e proclamando a todos, ou incentivando a todos a exaltarem a santidade de Deus. E aqui em Pedro é que eles estão atentos à pregação do Evangelho. No outro lugar parece que tem um indício de que queriam fazer isto, mas foi confiado a nós, seres humanos,
pregar o Evangelho a homens como nós, os nossos próximos. Plano de Deus, mas não quer dizer que anjos estiveram diretamente ou relacionados muito perto de situações de evangelização e conversão de muitos. Mas continuemos. Se falamos alguma coisa e retorno a isto, no Isaías 6 fala serafins. Nós vamos ouvir falar de querubins em Ezequiel, em Apocalipse, e também em partes, vamos dizer assim, de Êxodo, quanto da confecção do tabernáculo. Mas, irmãos, serafins é a mesma coisa que querubins. Querubins quer dizer seres ardentes, seres como fogo, e já falamos de labareda de fogo, citado também em Salmo, os anjos como o aspecto de labaredas de fogo. Lendo, os irmãos, Ezequiel capítulo 1, vocês vão ver uma descrição de um ser angelical ou de seres angelicais, uma descrição tremenda e pode ser até confusa para nós. Seres totalmente diferentes, mas são os mesmos chamados seres viventes, animais que assistem diante de Deus. Quem colocou a tradução animais é porque achou que era um bicho, né? Porque viu um ser totalmente diferente. Na verdade não 4. Ali junto ao trono de Deus, é muito próximo de Deus e proclamando a sua santidade. Chamou de animais. Ainda mais que o rosto deles, vamos dizer assim, são como 4 frentes: animal, águia, boi e, será que esqueci o outro? Boi, águia, homem, a 4ª figura, como eu me esqueci disso? Vamos lá: boi, homem, águia voando, são 4 rostos. Observe, me deu um branco agora. Vamos ver na Bíblia? Sim, pode falar. Leão, obrigado. Obrigado. Leão. Então, ser diferente. O rosto de homem, mas os outros 3, coisas diferentes: besta fera, gado e ave, águia voando. Que ser esse? E o escritor disse: animais na presença de Deus. Mas, irmãos, ele chamou de animal porque ele não tem uma qualificação para dar, um nome para dar. Porque nós mesmos, se víssemos uma coisa diferente, a gente ia dizer um monstro, né? Uma besta, um troço, um trem, sei lá, conforme a expressão de vocabulário de cada um. Mas são seres viventes poderosíssimos, assistindo diante de Deus. Esses são os querubins, que é o mesmo nome de serafins, ou o mesmo ser, seres ardentes. Mas por que serafim e querubim? Deve ser a origem de línguas diferentes. Línguas diferentes, somente isso. Mas continuamos. Esses seres assistem diante de Deus, e pelo aspecto descrito parece diferente de outros mais que são colocados ou descritos na Bíblia. Portanto, não vamos estender mais, que nós vamos entrar em ficção, só o que está escrito e nada mais. Mas continuemos um pouco mais, entrando agora no segundo subtítulo nosso: Satanás e seus anjos. Muito bem. Assim como é certa a existência dos anjos, também podemos deduzir facilmente a partir das escrituras sagradas que nem todos são do mesmo caráter, nem se encontram na mesma condição descrita no tópico anterior. Tópico anterior: anjos santos, ou santos anjos, que assistem diante de Deus. Mas nesse caso, um caráter diferente, com atuação
contrária. Continuando a ler, a palavra de Deus não revela exatamente quando isso se deu, quando aconteceu, mas é certo que houve um momento após a criação dos anjos em que um grande número deles pecou contra o seu Criador, rebelando-se e deixando-se levar pela soberba e cobiça. Tal afronta, porém, não ficou impune. Quanto maior foi a glória e a grandeza da sua condição, tanto maior foi o seu castigo. Por isso a Escritura afirma que eles jamais serão perdoados, tendo sido precipitados do céu até o abismo e ficando reservados para a eterna destruição no lago de fogo. Satanás já está debaixo de repreensão. Qual a repreensão de Satanás? Pela rebeldia, cadeias de escuridão. Ou seja, ele não tem mais visão das coisas de Deus. Deus lhe nega a ele e aos que se afastaram a visão perfeita da glória celestial. Por isso que eles ficam tentando, como que apalpando, procurando alguma coisa a fazer e não sabem o que fazer. Querem matar Jesus, mas ao mesmo tempo não querem matar, porque não sabem o que vai ser o resultado se agir de um jeito ou o resultado se agir de outro. E a promessa é que se Jesus morresse, ressuscitaria. Se Jesus morresse, teria o perdão dos pecados para todos aqueles que nele crescem. Então querem matar, mas não querem ao mesmo tempo. Por isso que queriam depois também fazer Jesus desistir de morrer. Desce da cruz, porque seria uma forma de perder o alvo e estar não cumprindo o desígnio de Deus colocado nas Escrituras. Mas vamos lá, e se alguém quer atentar, não coloque isso, porque vai abrir outro leque. Aqui está o início dos 1000 anos em que Satanás está preso. Preso quer dizer retido em cadeias de escuridão, tanto que são chamados príncipes das trevas, anjos seguidores de Satanás, que é príncipe das trevas. Não vamos estender muito isto, mas vamos lá. Quando é que isso aconteceu? Colocando em ordem, diferente me aconteceu agora, ou me ocorreu fazer isso. Isaías 14, verso 13. Lá em Isaías, que Isaías fala de uma coisa bem passada, antes da criação do mundo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Pronto. Como que aconteceu isso? Aqui um pequeno texto, lendo Isaías, lendo Ezequiel também fala para nós. Fala que Satanás era a mais alta palmeira, ou seja, era um ser criado por Deus com um resplendor, com uma glória, com um poder todo especial, colocado no jardim do Éden celestial para proteção, como depois Adão vai ser colocado também para proteção e cultivar o jardim do Éden terreno. Mas o seu coração se ensoberbeceu, e na sua soberba veio a violência, e na sua violência essa presunção, soberba, violência, presunção de ser igual a Deus, e disse: subirei às mais altas nuvens e colocarei o meu trono para a banda do norte. Aí está o desvio de Satanás, quis ser igual ao Criador, a criatura, o banco, querendo ser o marceneiro. É um absurdo desse. É a queda dele. É a queda dele. Ou seja, afastado de Deus como
depois Adão vem a ser mortal, e Satanás é mortal, não alcançou a aprovação de Deus, a vida eterna não tem, é mortal, e além do mais não tem visão plena das coisas de Deus, é cego, não compreende as coisas de Deus. Muito bem, só uma observação leve. Ele quis ser igual, quando Deus na verdade fez e quis que toda a criação fosse semelhante a Ele. Façamos o homem do pó da terra, a nossa imagem, a nossa semelhança. Irmãos, entendam isso. Deus queria filhos, e Satanás quis ser igual a Deus, porque não viu como poderia ser maior, senão ele ia dar um jeito de colocar Jesus para baixo ainda. Ou o Criador, o Pai eterno, como abaixo dele. Não, mas na hora que ele quis subir, aquele que se exalta será humilhado, ou aquele que entra em soberba entra em ruína. Muito bem, e em Judas verso 5 está escrito, Judas falando disto: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. Ou seja, muitos saíram do Egito, mas tombaram no deserto por não crer. Verso 6: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então aí está esse aspecto de que esses que nós chamamos de Satanás ou anjos que se rebelaram, onde está o início e qual é já a sua condenação. Só que não estão indo para a destruição ainda, que está reservado para o final dos tempos. À frente aí de Mateus 25 verso 41, quando Jesus fala do juízo do mundo, ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, os que são seguidores de Satanás. Em Apocalipse 20 verso 10 e depois o verso 15: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí falando da condenação de Satanás, os que não estão escritos no livro da vida, falando da destruição da besta e do falso profeta. A besta é todos aqueles que pertencem ao sistema de governo deste mundo, e o falso profeta é aqueles que, tendo uma mensagem de Deus para dar à humanidade, não têm falado a verdade, ocultam a mensagem de Deus. É onde está o perigo de muitas instituições religiosas se desviando de Deus e do objetivo que Deus deu para eles, de conduzirem outros à vida eterna pelo Evangelho de Cristo Jesus. E aí fazem as pessoas, multidões, seguirem pelos seus planos, os seus mandamentos, as suas normas, e diante de Deus isso não vale nada. Em vão me adoram, disse Jesus, seguindo mandamentos que são de homens. Continuando ainda, um segundo parágrafo nesse subtítulo 2, Satanás e seus anjos. À frente dessa rebelião está um desses anjos caídos, que é chamado nas Escrituras principalmente de Satanás, ou seja, adversário, por se opor e afrontar a Deus, e diabo, caluniador, por lançar dúvidas sobre o caráter dos fiéis e até mesmo sobre Deus, avesso ao bom propósito de Deus para com a sua criação. Desde o princípio esse inimigo se manifesta e atua de forma astuta e sutil para tentar os homens a se ajuntarem a ele na sua rebelião, tornando-se assim
esses que o seguem, seus filhos. Por isso é comparado à serpente, astúcia, veneno nas suas palavras. E nem mesmo o Filho de Deus, quando esteve entre nós, escapou de ser continuamente assaltado pelas suas insinuações. O diabo sempre estava procurando ocasião contra Jesus. Em Gênesis capítulo 3 é um texto, observe como ele é afrontosamente contra Deus e contra a criação de Deus. Foi só Deus criar Adão e Eva, ele já avança contra Eva, o ser mais frágil, também é covarde, ou seja, não age com legitimidade em nada. Ora, a serpente, que é Satanás, não é uma cobra não, muita gente não pensa em cobra, por favor, é Satanás. É que a visão é de Deus, Deus está olhando o ser, que é o enganador, é astuto, venenoso, e o pessoal ainda está pensando ainda em uma cobrazinha enrolada na árvore do conhecimento do bem e do mal, ou de uma macieira. Isso é infantilidade, é Satanás que enganou a Eva. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias ou animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Muito simples, entra na conversa. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Chamou Deus de mentiroso. E depois, verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quanto a Adão e Eva, criados por Deus, já foram criados à semelhança e à imagem de Deus. E na simplicidade, Eva não entendeu isso, Adão não deve ter entendido isso, e chega a serpente, Satanás, o diabo, e fala com ela: não, você vai ser igual a Deus se você comer do fruto proibido. Deus não quer que você seja igual. Tudo contrário, tudo contrário. E comendo Eva do fruto proibido, Adão junto, pronto, caíram. Aí perderam mesmo o ser, a imagem e semelhança de Deus, porque agora são mortais, não tem mais a vida constantemente consigo. Já em Jó, verso 1, verso 9, ele se opõe a Deus quanto à fidelidade de Jó, ou duvida da fidelidade de Jó. Verso 9: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti na tua face. Jó tinha riquezas, por isso servia a Deus, mas tira a riqueza dele para ver se não blasfema de ti. Agora pergunto: quem é mais rico, Satanás ou Jó? Por acaso Satanás foi fiel a Deus, tendo a abundância de dons que Deus lhe deu? Habitava em meio às pedras afogueadas, mais alta a palmeira, a formosura, a medida das coisas. Não foi fiel por causa de coração ruim, e duvidou de Jó. João capítulo 8, verso 44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem segue Satanás é como ele, ou filho dele, ou é dominado pelo seu espírito, o espírito das trevas. Agora em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, deixo para a leitura dos professores, para observar como Satanás, naquele processo
de tentar a Jesus, entrou com tudo, até com a citação das Sagradas Escrituras, mudando o sentido para que Jesus viesse a cair. Mas Jesus firmou-se na palavra, está escrito. Continuando, chegamos ao terceiro subtítulo da nossa lição: o lugar dos anjos nos desígnios de Deus. Os anjos que ficaram fiéis, qual o desígnio de Deus sobre eles? E aqueles que foram infiéis, qual o desígnio de Deus sobre eles? Já sabemos. A uns a vida eterna, e a outros o lago de fogo e enxofre. Assim, no primeiro parágrafo desse tópico terceiro, lugar dos anjos nos desígnios de Deus, lemos: como obra das mãos de Deus, os anjos também têm um lugar definido no propósito divino, e esse propósito podemos resumir na glorificação do Criador por meio do benefício que prestam aos seus escolhidos na terra. Já consideramos o interesse que os anjos têm na realização do plano da salvação, na medida em que esse plano se desenvolve e se manifesta na revelação do Evangelho. Mas eles também participam ativamente, servindo a Deus em favor daqueles que a sua graça favorece, protegendo, livrando, confortando, auxiliando de todas as formas necessárias. Os anjos atuam tanto em favor da igreja como um corpo, inclusive aprendendo com a sabedoria manifesta através da operação divina nela, como também em favor dos crentes em particular, estando mais presentes nos acontecimentos e circunstâncias de suas vidas do que poderiam imaginar. O poder com que fazem tudo isso é glorioso e maravilhoso, mas na sua própria consideração são humildes, dependentes, obedientes servos de Deus, e por isso nos veem como seus iguais, recusando qualquer forma de reconhecimento por parte dos seus semelhantes, de culto, de adoração. Observemos, os anjos estão sempre presentes, mais do que a gente possa imaginar, irmãos. Mas lembre-se daquela palavra, que os anjos acampam-se, ou o anjo de Deus acampa-se em redor daqueles que são tementes a Deus ou estão sob os cuidados de Deus, estão trabalhando e guerreando as guerras da luz contra as trevas, ativos demais, mas não aceitam adoração. Alguém vai dizer assim: mas irmão, isso é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento eles recebiam. Houve situações no passado em que anjos receberam alguma coisa, algum ato de alguém em homenagem a eles, mas com cuidado, não era para eles, era algo que o ser humano visitado por eles manifestava como que a Deus. Então eles, representando Deus, eles receberam alguma homenagem, algum sacrifício, alguma coisa. Está claro isso? Porque eles representavam Deus. Ou seja, quando uma autoridade envia alguém para a representar, quem recebe essa autoridade, vamos dizer, na representação, tem que tratar como se fosse a própria autoridade presente. No quartel era fácil ver isso, né? Vamos dizer, um general, um brigadeiro, no caso da aeronáutica, em uma patente grande, alta, se estivesse para vir aqui em Guaratinguetá, na nossa unidade aqui, se não pudesse, por algum compromisso, alguma situação contrária, ele poderia enviar um outro de patente mais baixa. Está claro? Mas esse de patente mais baixa, ao chegar aqui, receberia homenagens, toques de corneta e outras cerimônias militares, mas dirigidos àquele de patente maior.
Ou seja, ele representa o outro que é maior. Então todos têm que tratá-lo como se fosse aquele maior. Por isso que receber alguém enviado por Deus é como receber Deus. Se receber bem, depois Deus recompensa também. Temos que entender isso. Agora, no Novo Testamento, na revelação de Cristo Jesus, ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Anjo não recebe mais nada. Agora você conhece a Deus, fala com ele direto, porque ele está convosco. Isso que nós precisamos entender. Agora os anjos saem fora, não vão mais representar a Deus, porque Deus já se manifestou em seu Filho Jesus Cristo. Muito bem. Mas os anjos então são humildes, como Jesus também é humilde, né? É humilde de coração. Continuando, na leitura que temos feito, que falou sobre recusar qualquer tipo de reconhecimento ou culto ou adoração, continua o texto: estando já congregados com eles em Cristo Jesus, no manifestar da eternidade, seremos revestidos da glória de um corpo espiritual como o deles, e assim ambos estaremos plenamente integrados uns aos outros e com o reino de Deus. Ou seja, irmãos, eles serão sempre o que são. Nós que somos de carne e osso seremos revestidos de um corpo semelhante ao deles. Seremos iguais a eles, conservos, colegas de trabalho, colegas de ministério, vamos dizer assim, na obra, no reino de Deus. Tem muita gente que não entende, acha que nós somos maiores que os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Não é isso, não seja soberbo. Eles são mais poderosos, muito mais poderosos, e outras coisas, mas não vão ser elevados à medida deles. Precisamos entender. E quando julgaremos os anjos, é no sentido de que, com a nossa atuação de fidelidade a Deus, vivendo nesse corpo tão frágil, nós estamos condenando Satanás, que era muito mais forte, viu Deus face a face e não lhe foi fiel. Pronto, é diferente. Então não se coloque soberbamente superior aos anjos fiéis a Deus. Nunca façam isso. Perdoe, não sei quanto que eu posso dizer isso. Os anjos praticamente não devem ter pecado, se guardaram sempre na presença de Deus. E nós, quantas transgressões temos? Como é que é nosso viver, ainda mais antes de conhecermos Jesus? E vamos chegar depois lá, eis tanta coisa ruim, chegar e dizer para o anjo que foi fiel a Deus em todos os milênios passados, de que nós vamos julgá-lo. Assenta aí, Miguel, Gabriel, que nós vamos fazer um juízo de vocês. Por favor, mudem isso. Não existe de forma alguma essa situação. Precisamos compreender isso. E continuando, lembrando Hebreus 1,14 da nossa leitura bíblica: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Salmo 34,7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Atos 5,17, lembremos: e levantando-se sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. É João e também Pedro sendo libertados da prisão e enviados de volta para pregar no templo. Depois tem outro caso de Pedro ser liberto também, mas outra situação. Em Efésios 3,10: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, irmão, os anjos, de alguma forma, vivendo num mundo totalmente diferente, vieram a contemplar em nós o grande projeto de Deus. Eles não têm dor, eles não têm morte, eles não sabem o que é isso de pecar, de perdão, de remorso, de
outras coisas mais, mas eles ficam assistindo nós aqui e vão aprendendo. Os anjos aprendendo sabedoria com a obra de Deus, com a igreja, no sentido daqueles que vivem na carne e que têm sido resgatados para o reino celestial. Dando continuidade, um outro parágrafo e último parágrafo no tópico terceiro, subtítulo: o lugar dos anjos no desígnio de Deus. Agora falando do outro lado, dos anjos que se afastaram de Deus. Quanto a Satanás e seus anjos, que nós chamamos demônios, tendo sido mantidos em prisão por todo este tempo, subjugados pelo poder do reino dos céus, manifestado em Cristo Jesus e na igreja, serão liberados para seguir a sua própria vontade perversa, encontrando sua destruição final perante Deus e o seu povo. Temos versículos bíblicos que mostram que Satanás tem o desígnio de estar agora debaixo da mão de Deus e de todos que são de Deus. Por exemplo, os apóstolos tendo sido enviados de 2 em 2 para ir à frente de Jesus, verso 17 diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se até os homens de carne e osso, mortais, frágeis, agora tem poder sobre os seres celestiais da escuridão. Entendamos isso, não sobre os anjos fiéis de Deus, sobre os anjos da escuridão. Mas Jesus falou com eles: não se alegre por isso, alegre que o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês vão morar no céu e para sempre. Já em Apocalipse 20, verso 7 até 10: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Já falei anteriormente que o início dos 1000 anos, irmãos, é lá, quando ainda no céu, talvez antes de Deus criar este mundo, Satanás se ensoberbeceu, dizendo que ia ser igual a Deus, constituiu um reino igual ao de Deus. Aí pronto, foi cortado da comunhão com Deus. Deus é luz, ele tirado da luz, ele é o príncipe das trevas. É como um desviado que acha que está abafando nos erros, na transgressão, desobediência a Deus e nos prazeres do mundo, e não sabe que é cego, miserável, pobre, que mais? Morto e não vivo. Não entende isso. Mas assim é a situação de Satanás, desviado de Deus. É quando começou os 1000 anos, e ele está retido para que o evangelho chegue a nós, e ele não possa impedir. Mas terminando o tempo do homem na face da terra, aí Deus vai tirar dele esta venda, vai poder ver de novo, e vai ver que os que eram da terra já estão arrebatados no céu. Aí ele vai intentar juntar todos os demônios, e agora não ir para a banda do norte, para o seu lugar de reino. Eles vão querer atacar a cidade amada, a Jerusalém celestial. Mas vai acontecer igual em outros casos, né? Nesta peleja não tereis que pelejar. Deus vai dizer para nós quando estiver lá no céu. E a gente está no céu, é que a gente vai ter menos medo dele também. Vamos ver aquela turma de demônios querendo avançar contra
Jerusalém celestial contra nós, e nós vamos ouvir a voz de Deus: nessa peleja não tereis que pelejar, com vossos olhos vocês vão contemplar e ver o grande livramento de Deus, e quando eles vierem, descerá fogo de Deus e os consumirá, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí está a destruição de Satanás total, cumprindo a palavra de Ezequiel, que assim como eles entraram em rebelião lá nos lugares celestiais, eles serão exterminados. Assim, continuando, irmãos, vamos para a conclusão desta nossa lição, lembrando somente: sejamos gratos a Deus por ter criado seres tão poderosos para servir em nosso favor. Quantas provisões em nossas vidas já temos recebido da parte de Deus, e sem dúvida, seus anjos foram designados para dispensá-las a nós. Que isso nos traga consolação e alegria, como sinal de que pertencemos a uma família que abrange não apenas nossos conservos na terra, mas também aqueles que servem a Deus no céu. Agora, cuidado, né? Dentro daquilo que nós falamos, vamos ser gratos a Deus por designar anjos, mas a glória não está no anjo, a glória está em Deus. A nossa ação de graça é para Deus. Precisamos entender isso. Ninguém, na hora do seu aperto, vai clamar assim: ah, meu anjo da guarda, ah, meu São Miguel, ou São Gabriel, ou São, e outros mais nomes de seres celestiais. Para com isso, nada disso. Por isso que Moisés não quis saber de um anjo conduzir a ele e ao povo no deserto. Se a tua presença não for conosco, pronto. Então é melhor clamar mesmo na hora do aperto, né? Vale-me Jesus, socorre-me Jesus. Aí pronto, está resolvido. Aí Jesus vem e faz a obra, então manda um anjo, que para ele não faz diferença. Ele pode vir ou mandar alguém para estar em nosso socorro. E assim temos terminado essa lição com esses subtítulos: a origem, natureza, atributos dos anjos, Satanás e seus anjos, e o terceiro subtítulo: lugar dos anjos nos desígnios de Deus. E o nosso textuário para relembrar: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E naquilo que é invisível e que são dominações, principados, potestades nos lugares celestiais, da luz ou das trevas, está tudo na mão de Deus. É assim que Deus nos abençoe, Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.